Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao mais novo episódio do nosso podcast O Jurídico Diz Que Pode, seu podcast condominial, onde a gente traz aqui personagens renomados, escritores, professores, advogados, prestadores de serviço, um leque de gama de gente para trazer a você informações, instruções para melhor conviver aí no seu condomínio. Eu, Soraya Moça, hoje em companhia, muito alegre aqui nessa mesa, Dr. Leandro Bolsonaro, doutora Cláudia Hernandes. Vamos conversar com um convidado, um pensador sensacional. Vocês vão ver que tema bacana que a gente vai abordar com o Dr. Michel Rosenthal Wagner. Depois ele me conta se eu falei certo. Mas vai ser um bate-papo bem legal, vamos fazer uma abordagem bem interessante. Fique com a gente. A propósito, já se inscreveu no nosso canal? Já ativou o sininho? Segue a gente lá no Insta? Não? Então vem, acompanha a gente, avisa os amigos, os inimigos, que a gente brinca que todo mundo tem direito às informações. Vou passar a palavrinha aqui para o nosso amigo Dr. Leandro, para ele dar uma luzinha para vocês, para a gente já começar com o nosso assunto, que tem muita coisa boa, não vamos perder tempo. Doutor? Obrigado, Soraya. Obrigado mais uma vez, Cláudia, de poder compartilhar a mesa com vocês. O nosso convidado daqui a pouco vai ser apresentado com uma leitura curta do currículo dele aqui, porque realmente é bastante extenso e é uma honra estar aqui na presença dele. Gostaria de cumprimentá-los novamente e desejar muita paz, saúde para todo mundo, e vamos seguir o programa. Boa noite para todos, bom dia, boa tarde, independente do horário que você está ouvindo ou nos assistindo. É isso aí, que o nosso programa é atemporal. Esqueci de falar das plataformas, cheia delas. Então, tá por aí, doutora Cláudia que fala, tá caminhando, tá trabalhando, tá estudando, põe lá o fonezinho de ouvido que você vai acompanhar a gente. Doutora Cláudia, dá uma luzinha pro pessoal. Pessoal, boa noite, tudo bom? Que bom vocês estarem aqui com a gente. Hoje o programa vai estar muito bacana. Nós vamos falar com um convidado muito especial que vai tratar sobre cultura de paz, né? Mudança de hábitos, de relacionamento entre as pessoas. Então fica aqui com a gente que vai estar fantástico. Pois é, isso aí. Vamos lá, eu vou fazer uma leitura breve, como o Dr. Leandro falou, e o próprio convidado também prefere que o destaque seja da obra dele, da semente que ele planta aqui para nós. Então, só para também prestigiá-lo, porque afinal é enorme o currículo do Dr. Michel, advogado, diretor do escritório de advocacia MRV, é especialista em direito imobiliário, contratual, educacional, diretor da empresa Diálogos Urbanos, ele é consultor socioambiental em vizinhança urbanística, mediador de conflito de coletivos em condomínios e loteamento, arbitragem, melhor, né? Respira. Eu também já me atropelei. É muita coisa. É muito serviço, é muito trabalho. Doutor, uma alegria, um privilégio. Agora o senhor continua. Uma alegria, obrigada. A pausa era só para respirar, mas podia continuar, porque é um brinde para nós. Realmente, boa, verdade, vai abrilhantar mesmo. Ele faz facilitação de diálogos restaurativos, de construção da paz, presidente da Comissão de Direito Imobiliário e da Comissão de Direito de Vizinhança Urbanística da OAB São Paulo, seccional de Pinheiros. Ele é membro da Comissão Especial de Estudos sobre Educação, Prevenção de Drogas e Afins da OAB de São Paulo. Prestador de Serviços Jurídicos e Atendimento de Famílias Dependentes no Centro de Referência de Álcool, Tabacos e Afins, Cratode. Palestrante, professor. Vamos lá? Vai embora, né, gente? Vamos começar, porque o currículo é extenso. Doutora, obrigada por vir. Obrigada por aceitar nosso convite. É um privilégio, uma honra. A palavra é sua. Muito bem, muito obrigado. Como a gente fala na facilitação de diálogos, eu pego o bastão da fala. Sim, então, boa, verdade. Vou falar, né? Alguma dos cargos que você colocou aqui foram por períodos de muitos anos ou poucos anos, mas faz parte do meu currículo. Claro. Eu posso dizer que, em resumo, eu sou uma pessoa que gosta de estudar. Sim. E nessa medida, entre outras coisas, além de advogar e ter família e tudo que a gente conhece de quem vive especialmente numa cidade que nem São Paulo, né, eu gosto de estudar, e se eu tenho uma adição boa é a leitura. Eu sou aquele que, quando passam na praia e falam com a minha esposa alguma coisa, falam, você deve ter muitos ciúmes dos livros, né? Porque eles só ficam olhando para eles, né? Que delícia. Mas é realmente um prazer, e é uma coisa que eu recomendo a todo mundo, porque quanto mais você lê, é que nem água, quanto mais você toma, mais sede você tem, quanto mais você conhece, quanto mais você aprende, mais sede de conhecimento talvez de fato você tenha. Então, em resumo, o meu currículo, além dessa questão institucional de vários lugares que eu venho frequentando nesses 30 anos
que eu venho olhando para condomínios como um lugar de trabalho, de fato, e que eu recomendo realmente para todos os advogados. Eu diria que eu sou lá do tempo onde o advogado condominialista era aquele generalista civil que também fazia condomínios. E devagarzinho a gente percebeu que, além do mercado propriamente, essas situações chamadas de condomínio precisavam de mais conhecimento e mais aprofundamento. E se a gente for olhar, até a legislação realmente veio crescendo e o mercado, vamos chamar assim, entre aspas, veio se transformando. Sim. Enquanto a gente tinha pequenos condomínios de poucos andares, depois de 10, 15 andares, hoje quando a gente olha, de fato, a gente percebe conglomerados condominiais, dá para chamar, ou condomínios complexos, condomínios clube, como no começo vinham se chamando, que são muitos prédios juntos. E o que eu olho efetivamente para isso? Eu olho para muita gente morando junto. Esse é o lugar que, para mim, é o condomínio. Então, nessa medida, isso também veio se transformando. O que a gente olhava e percebia que eram 15, 20, 30 famílias morando num lugar murado, porque essa é a realidade condominial do planeta em geral. Hoje em dia, a gente tem 2.500, 3.000 pessoas, 4.000 pessoas morando. Tem um condomínio aqui pertinho de São Paulo, entre São Paulo e Osasco, que tem 38 torres, ainda é faseado sendo construído, vezes 76 unidades por torre. Então façam uma conta e vocês vão perceber que quando a gente olha, seja pelo Google Maps, ou um passeio de helicóptero, ou mesmo estando dentro desse lugar, você está onde? Numa pequena cidade, ou o que eu gosto de chamar, e que vou fazer algumas referências aqui ao que eu escrevi, porque mais além dessa questão da vaidade, é a própria utilidade do que eu ponho aí no mundo para ser um convite de se olhar. Então, uma boa parte das cidades brasileiras tem menos de 5.000 habitantes. Isso. E a gente tem muitos conglomerados ou lugares condominiais que tem mais que isso. Então, eu gosto sempre de chamar a atenção de que a administração condominial, não estamos falando da advocacia condominial, mas estamos falando da clientela, que são pessoas, cidadãos que escolheram viver na cidade dessa forma, vem se sofisticado. De fato, vem ficado mais complexo, mais difícil, talvez, né? Então isso é algo que está vivo. E junto traz todo esse contexto de como então melhor habitar nos condomínios. Exatamente. Se a gente pegar o último censo, pela primeira vez São Paulo é um lugar que mora mais gente em prédio do que em casa. Então isso já é um paradigma que a gente pode olhar de uma forma subjetiva, mas objetivamente é assim que a gente está se distribuindo no viver. E aí como é que a gente vive depende desse jeito condominial de viver, e quando é prédios é bem diferente de quando é casa. Quando são áreas comuns dentro de um condomínio é diferente do que um parque ou uma praça. Né? Mas de qualquer forma a cidade também é um condomínio com suas áreas comuns, praças, parques, ruas, equipamentos públicos, etc. E os condomínios têm o que eu chamo de áreas semipúblicas, né? Porque quando a gente olha, a gente estava conversando aqui agora, né? Quando a gente olha para um condomínio, a gente percebe o condomínio, as pessoas morando aqui dentro, um monte de atividades eventualmente acontecendo, mas a gente olha o em volta do condomínio e a responsabilidade deste grupo de pessoas que estão morando aqui pelo entorno também. Especialmente num exemplo jocoso, né? Quando a gente tem um outro complexo condominial ou condomínio do lado de um outro condomínio, as pessoas podem não se conversar, mas os cachorros certamente um late aqui, um late ali, um late acolá. Eles têm diálogo. Tem uma história interessante desse ponto é que realmente da gente, o papel social que os condomínios têm são enormes ali, né? Então, por exemplo, lá na minha cidade eu venho de Piracicaba, lá no interior de São Paulo. Então, acabou de ser entregue um condomínio de casas realmente, mas é um condomínio efetivamente. Então, o número de unidades não é tão grande comparado aos condomínios horizontais, verticais, né? Mas o perímetro é muito grande. E assim, olhando pelo Google, a gente consegue comparar e pegar esse condomínio e jogar em cima de vários bairros na cidade. E eu fiz esse exercício. E o condomínio é maior do que muito bairro. E o que vai acontecer com todo esse entorno? O impacto. Né? Você vai ter o impacto da economia girando nesse bairro, no crescimento. Então vão surgir mercados, vão surgir padarias, vão surgir num bairro que é um pouco afastado.
né? Então, assim, é um ponto de crescimento de planejamento urbanístico ali e Sim. social muito grande, muito relevante. Porque, de repente, colocando um empreendimento aqui, você puxa a cidade toda para desenvolver para esse lado. verdade. Então, você vai conseguindo, através do condomínio, dar um direcionamento e, dependendo da inteligência do gestor público, onde vai liberar Sim. essas obras, é algo de bastante relevância, né? Sem Fora o dúvida. convívio ali das pessoas, né? Perfeito. É fantástico. Eu queria tirar uma dúvida. Nós vamos pautar muito da nossa conversa aqui hoje nas suas obras, porque é esse talvez o foco principal que a gente deixar evidente para todo mundo esse legado. Esclareça para nós. Essas obras é um manualzinho ou é um convite a uma reflexão? Boa. Isso eu acho que é importante todo mundo entender para colocar todo mundo na mesma página, né? Isso. Pode ser mais que uma página? Pode ser mais que uma página. Pode ser o livro todo. Pode ser o livro todo. É bom. Não, tem o Deixa índice, na pode ser só as Isso. primeiras de cada um. Mas bom saber que você é de Piracicaba. Eu tenho um amigão advogado também que mora faz muitos anos. Ah, legal. Lá, o Sérgio. Foi interessante a tua pergunta, nunca me fizeram exatamente assim, mas teve algum momento que eu precisei decidir se eu ia mais para uma doutrina, Isso. no conteúdo do livro, e aí cita jurisprudência e muitos autores, mais para um manual, tá? Então é operacional para quem que serve, abre na página tal que tem a resposta, etc. Mas eu resolvi realmente fazer, não sei se mais além, porque não é um manual, não é doutrina, mas tem. Tanto que é engraçado que tanto num quanto no outro eu dedico partes para o que é jurídico. E digamos que 20% jurídico focado nas questões de que você que não é advogado pode pular, né? Não tem problema. E você que é um advogado pode ter aí sim, entre aspas, como um pequeno manual do que é vizinhança dentro de ferramenta. condomínios e condomínios dentro da cidade. Então é um convite sim à reflexão e à transformação, porque eu penso com muita clareza e segurança hoje em dia. Se tem uma coisa que a gente ganha que é super legal quando tem bastante idade, é que tem um monte de histórias para contar. Isso. Então, vai puxando. Tem bastante historinha Então a também. gente vai sair daqui hoje, né? Porque todo mundo aqui tem uma jornada longa aqui. Deixa eu fazer a leitura aqui dos temas, dos títulos dos livros, para quem está acompanhando o programa pelo áudio. Então, Diálogos Urbanos, livro de solução para conflitos e práticas de paz. E também o doutor trouxe situações de vizinhança no condomínio edilício, desenvolvimento sustentável das cidades, soluções de conflitos, mediação e paz social. Ambos se encontram no site dialogosurbanos.eco.br. Vocês encontram o livro lá para fazer desfrute aí dessa preciosidade que com certeza vai servir por muitos e muitos anos ainda, até que a gente consiga ajustar a mente de todos que quer morar em condomínio. E aí talvez essa sementinha já plantada surta aí os seus frutos para todos nós. Eu acho que já dá para dizer que é um bom arbusto. Talvez Que viria. beleza! Opa, então já tá, né? Vamos cultivar isso daí para crescer, então. Adubar, então vamos adubar. Não sei se vocês sabem, a menor semente do planeta é a Da mostarda, mostarda. e que é a maior árvore. Mas, de fato, para quem estiver nos ouvindo, isso aqui é quase que um pouco a história, quase que um pouco é engraçado, mas a história da minha vida. Eu, depois de 21 anos trabalhando com briga, e como a gente conhece na advocacia, o contencioso, em geral, é um lugar de antagonismo, e para desconstruir esses antagonismos, eu vim caminhando nesse caminho que hoje em dia se chama diálogos urbanos. E é diálogos urbanos porque é na urbanização, e é diálogos urbanos porque é com urbanidade, né? Mas se a gente for pensar, a gente tem que cuidar muito, nós que moramos especialmente em cidades maiores, que existem muitos condomínios acontecendo nas cidades menores e em toda a orla marítima do Brasil. Infelizmente, na minha opinião, nós estamos morando com condomínios desde o litoral norte até, se for olhar para o sul e para o norte, etc. Então é um jeito de viver que a gente precisa assumir que está construindo desse jeito, construindo as cidades desse jeito e, de novo, como eu estava falando, se distribuindo. Não sei se é o caso da gente falar um pouquinho sobre o conteúdo sim. das obras. Vamos sim, doutor. E eu queria dizer também que, assim, nos últimos 8 anos eu parei realmente como opção de vida, como uma escolha difícil e prazerosa, como a Cláudia estava dizendo agora há pouco, que é parar de trabalhar com esse lugar de super antagonismos e tentar localizar uma possível construção
de paz nesses lugares. E eu diria que mais além de construção de paz, que é um termo que já tem algumas décadas, é de pacificação da sociedade. Se a gente olhar, dá para generalizar e banalizar e dizer que é tudo violento mesmo a humanidade no planeta, mas aqui do lado ser violento eu tenho algum poder de fazer isso. Então o convite à reflexão é nesse contexto. Deixa eu entrar aqui e perceber onde eu moro, onde eu vivo, o que eu represento, o que eu posso fazer no local que eventualmente tenha efeito no global. Então, olhando para condomínios onde tem um monte de gente morando, se a gente olhar para o condomínio, ele tem uma responsabilidade na transformação da cidade. Quando são grandes extensões, como você estava dizendo também, as pessoas que querem passar para o outro lado, às vezes tem que dar uma volta, só para a gente pensar territorialmente nesse contexto. Mas tem responsabilidades ambientais, tem responsabilidades de mercado, ali tem um monte de gente morando ou trabalhando e consumindo também produtos em volta. Mas mais além disso também é um lugar, como qualquer lugar que o humano viva, de encontro, né? Então a gente pode pensar que as pessoas saem e entram no condomínio, a gente tem que acostumar a não perceber o condomínio só como uma célula independente e separada da cidade, mas é um ponto de encontro interno e é um ponto de encontro como as cidades são externos. E nesse contexto eu primeiro olho para a cidade como uma cidade cheia de aldeias, que são os condomínios. Se a gente pegar lá na Idade Média, na introdução desse livro, eu desenvolvi realmente, eu diria, quase uma alegoria, mas muito bem fundamentada, porque era um mestrado na PUC, não era... A base desse livro foi o mestrado na PUC. Exato. E quando eu já escrevi pensando numa linguagem, e eu acho que dentro do mercado de advogados, se a gente puder chamar assim, eu sou uma pessoa que acabou desenvolvendo, e é mais fácil falar para não advogados, mesmo que às vezes tem que falar um pouco difícil, do que falar para advogados, que aí tem que falar muito difícil para sair bem na fita. A gente sofre com isso também. E aí, nesses estudos, foi bem interessante, porque eu desenvolvi 2 conceitos que eu acho que são muito relevantes para a gente pensar, que é situação e comunidade de vizinhança. Situação como tudo que a gente vê construído, né? Isso é a situação de vizinhança. E aí a gente ocupa aquilo que foi projetado pelos arquitetos urbanistas, depois pelos arquitetos do condomínio, e assim vai para se viver nesse espaço. E se viver com os outros nesse espaço significa potencialidades de encontro. E aí quando você que trabalha ou que vive em condomínio olhar no seu entorno onde vai trabalhar, vai perceber se é mais favorável para esses encontros, tipo corredor reto, sem janelas, é só para passar. Um corredor um pouco mais tortuoso, com um quadro no canto e uma janela logo ali, eu posso te encontrar e falar, você viu? Qualquer coisa e já começa uma conversa. Então a gente pode favorecer ou não. Tem áreas comuns de condomínio super bem, chamamos estruturados, que você olha e fala, bom, mas não dá vontade de ficar aqui. Então, qual é o papel que a gente pode efetivamente fazer, além de reclamar de quem construiu e quem projetou, é transformar. Né? Se a gente tem vontade de transformar, que é a tal da trilogia, e se a gente busca o conhecimento do que é possível transformar, a gente pode agir, né? Então, vontade, conhecimento e ação. Não adianta só ficar reclamando que é os 2 primeiros, por exemplo, tem que fazer. Não adianta querer fazer estabanado se você não saber o que fazer. E se não tiver vontade, né, vamos combinar que fica mais complicado. E aí, a partir disso, eu desenvolvi, então, macro situações em volta do condomínio e micro situações. Tem aqui uma dúzia delas nesse do situações de vizinhança, que são situações favoráveis, desfavoráveis, e para pensar, inclusive de acordo com a legislação. Quer citar um caso específico? É isso que eu ia falar, já que tem causos. Não, causos tem um monte, mas aí não tem tempo, né? Essa linha da gente contar a história aqui no podcast, eu acho que é um negócio fantástico, porque as pessoas conseguem se escolher um das macros. Visualizar e se identifica também, né? Vou escolher 1 ou 2 das macros, se a gente pensar na responsabilidade do condomínio perante a cidade, fachada e comunicação urbana, e o próprio fechamento e o muramento dos condomínios, para quem que é, quando a gente diz que tem que ter unanimidade, 2/3 para mudar, etc. Quem olha mais para o prédio que eu moro nessa região? São quem está fora, não quem está dentro. Mas quem decide a fachada, se é mais belo ou menos belo, mais mantido ou menos mantido, sou eu. Então, é uma responsabilidade macro nesse contexto. Ou seja, é uma vontade ali daquela comunidade do condomínio que vai afetar o ambiente todo ali, toda a vizinhança, né? Entendi o ponto. Esse é o lugar, né? Daí tem uma meia dúzia dessas, e nas micro situações,
Uma que eu gosto muito de falar e que eu acho que a gente tem que sempre, como advogados, também ter esse olhar, porque a gente tem essa formação, é a diversidade social. A gente continua, mesmo achando que mora com gente parecida com a gente dentro do condomínio, porque o saldo bancário é parecido, idealizando um mundo que não existe. Lá dentro tem, tudo que na cidade tem Tá lá aqui dentro. também. É verdade. Não estou querendo chamar a atenção de dizer, nós não estamos protegidos. Não se trata disso. Sim. Né? Nós estamos expostos a possibilidades. E nesse contexto, diversidade social, acessibilidade, que eu sempre gosto de falar, então, como um exemplo, né? Onde não dá para construir uma rampa e uma escada, talvez o ideal seja só uma rampa, não só uma escada. Sim. Porque quem está com o corpo aí tudo em cima, Sobe a rampa e sobe a rampa sobe a rampa facilmente, também. bota um corrimão ali e vira até um brinquedo de escalada. Né? Lógico que tem que ter declividade. Mas quem está com algum problema, seja porque luxou o joelho, não estou falando só, Do e idoso. com toda a minha compaixão e respeito Sim. às pessoas com faltas de mobilidade mais complicadas, mas em algum momento da vida todos nós ficaremos sim. idosos. A temporária. Em algum momento da vida todos nós nascemos e andamos de carrinho, e aí vira aquele rali, né? Vai chegar um momento que aquela rampa vai ser útil pra gente. Para todos. Então, se não é para mim, eu voto que sim, porque eu tenho mãe, tenho avó, Sim. tenho um amigo mais velho, etc. Enfim, que vai fazer. E aí a gente pensa em áreas de lazer, que de alguma forma no condomínio tem a expectativa de substituir, o que nas cidades muitas vezes a gente não tem. Sim. Né? As Suprir, criançadas, onde é que coloca esse lugar de construção de sociedade a partir de desde o começo? É só na escola e no videogame ou no celular? Ou também eu vou, se possível, oferecer um espaço? E, enfim, especialmente como uma situação de vizinhança que é muito importante, e a segunda preocupação maior das cidades é a questão sonora. Né? A maior área comum do planeta é a água. Não, a maior área comum do planeta é o ar, que é por onde todos os cheiros passam, tudo que a gente ouve passa, o que a gente fala chega. Né? Condomínio é um lugar que a gente brinca, que fala, é um lugar, aspas, respeito pela palavra, promíscuo, né? Porque você na realidade às vezes sabe de coisas do teu vizinho por conta de Que nem reverberações você nem queria saber. sonoras, ou que você não queria nem saber, ou que na realidade, e aí quando entra no elevador faz que não Cara foi, de paisagem. como assim? Tudo se propaga. Sabe tudo da vida Sabe da pessoa. tudo. Eu escutei o Sermão da Montanha aqui, né, chamado Se fosse o Sermão da Montanha, tava bom. Só isso. E assim vai, né? E aí eu diria que aqui eu comecei a desenvolver essa solução de conflitos de mediação de paz social, do que eu falo, faz parte da minha índole, do meu jeito de ser. Então, antes de ser advogado, eu já trabalhava com solução de conflitos de alguma forma. E aí vem se construindo o que cada um na prática é, né? E aí eu chamo a atenção, especialmente nesse segundo livro, para os facilitadores de diálogo em todos os contextos. Nós, mesmo sendo advogados e tendo tido todas as matérias dentro da faculdade, muitas a gente não teve, muitas a gente não teve na prática, e o condomínio é um lugar de prática desse tipo de questões. Então, os facilitadores de diálogos e mesmo os advogados, se puderem buscar conhecimento de diversos temas, vão poder mediar um conflito ou fazer até uma boa briga, mas com mais propriedade. Eu já vivi isto, né? Eu já construí regulamentos internos em situações que eu não vivi ou que eu vivi. Estava comentando com vocês que eu tenho dado palestras ou às vezes mesmo cursos condominiais em condomínio que a gente possa chamar de luxo, né? Desses conglomerados e tal, e com um maior prazer, talvez até muitas vezes maior, de fato, porque a gente percebe o valor que nos dão como profissionais e como pessoas, em condomínios de interesse social. Né, dentro das favelas, que eu chamo, porque às vezes são lindeiros as favelas e, em geral, receberam pessoas que viviam em favelas, e é muito incrível. Eu preciso contar realmente para vocês, porque nem todo mundo tem essa oportunidade maravilhosa, entre aspas, de levar conhecimento num lugar que dificilmente o conhecimento chegue. E perceber, primeiro, que as pessoas têm muito interesse realmente, e ali dentro desses condomínios, ontem mesmo eu fui em um, super bem feito, sempre tem alguns defeitos construtivos, isso faz infelizmente parte do jogo, mas belo, com passagens, com espaço para as crianças brincarem, e são alguns condomínios, e é praticamente dentro de Heliópolis, que é uma das maiores favelas do mundo. E quando a gente olha, na verdade, a favela está lá, não, a favela está aqui, porque as favelas são as pessoas, assim como o condomínio são as pessoas.
Então, é gente que veio lá. Tanto que E aí- muitas vezes utilizam o termo de comunidade, né? Porque Exatamente. ele ultrapassa um pouquinho ali as paraflitas, as construções, né? Porque acaba tendo esse conceito de comunidade. Então, realmente, se não fosse condomínio ali, seria mais uma parte da comunidade da Mais favela uma construída parte. ali, com certeza, né? E aí é um lugar que eu toco que é um pouco sensível, que se um era situações, o outro é comunidade de vizinhança. E aí o convite para você que mora ou não mora em condomínio, de fato, é observar e perceber que em todo lugar a gente constrói uma comunidade de vizinhança. Então, quando eu comecei a chamar de comunidade de vizinhança condominial, as pessoas começaram a olhar e falar, você está dizendo então o que, dos preconceitos que as pessoas têm, e eu passei a dizer de fato algo que eu venho sempre reiterando e percebendo. As pessoas sentem saudades de muitas coisas que tinham na favela e não tem nos condomínios, porque nos condomínios não tem, nos condomínios a gente se blinda um tanto. Enquanto na favela não tanto. Socialmente isso tem uma interação muito interessante. Não que seja um modelo melhor para se viver, mas é um modelo para a gente aprender. Não dizer, eu quero distância disso. Não, eu quero realmente aprender com isso. Então, dentro desse contexto, é um convite mesmo da reflexão e para quem trabalha nessas áreas subjetivas que a gente trabalha, de ter experiências na vida. Né? Nesse livro aqui, eu dedico um capítulo específico para fontes espiritualistas de aprofundamento e soluções de conflitos. Se todo mundo tem alguma espiritualidade, mesmo os ateus, mas também não só, de qualquer tipo, e a gente tem a diversidade social nos condomínios em qualquer lugar no Brasil, né, o convite é conhecer um tanto mais que isso, para quando você estiver falando com alguém, poder existir aquilo que todo mundo fala como se fosse um ideário, que é a tal da empatia. A empatia é aquela que eu olho para você e te sinto, te percebo. Para isso, se tiver bastante experiência, mais além do que um bom diploma de faculdade, um bom diploma de curso de mediação ou de práticas restaurativas, não basta. Precisa ter experiência também. A questão da sabedoria, né, também, né, que vai um pouco além do conhecimento, né? O sentir, que vem muito da Da experiência. compaixão. Sim. Eu fiquei em dúvida quando você posicionou o advogado como um desses agentes de diálogo. Quem que seriam os outros dentro do ambiente de condomínio? Eu posso colocar aí, de repente, o síndico. Explana um pouquinho pra gente, só para conseguir. Posso, claro. Você até me deu uma tocinha, porque esse é um tema super controverso no meio jurídico e mesmo no meio não jurídico, que tem que ser advogado para ser mediador? Né? Isso é um lugar que a gente vai proteger como mercado, que só a gente que então sabe fazer, porque a gente conhece a lei? Não é, efetivamente não é isso. Quando eu fui fazer meu curso de mediação, eu diria que aí eu ganhei um guarda-roupa de metodologias, né, bem bacana nesse contexto, porque ser da paz quase todo mundo é, né? Eu diria que 99% das pessoas querem paz, querem amor, querem felicidade, etc. Mas se não é 100%, mesmo aqueles mais violentos também querem paz de alguma maneira. Forma. E eu percebi na classe que tinha gente da área de comunicação, bastante, gente da área de empresas, bastante, fazendo curso de mediação de conflitos, né? Gente da área da psicologia e gente da área da advocacia. A advocacia talvez era uns 25% na média desse curso que eu fiz. Tem cursos que são na própria Escola Paulista de Magistratura, tem na Palas Atena aí no Mediativa, que é onde eu fiz, onde a gente percebe que nesses outros fora do judiciário, chamemos assim, do ambiente judiciário, tem 25% de advogados, o resto são dos outros, que vão levar mediação de conflitos nas empresas, vão levar mediação de conflitos nas famílias, e podem levar, e vão levar, e eu dou aula em vários desses cursos, de mediação condominial, mas com esse olhar, né? Como é que a gente facilita, que é uma das pilastras da mediação, o diálogo. Porque tem questões muito sensíveis, muito delicadas mesmo, para se trazer. Uma delas que vocês até sugeriram que eu falasse, porque é um tema que eu adoro realmente falar, porque aquela história de não tampar o sol com a peneira ou não vendar os olhos à toa, que é sobre a drogadição. Nós vivemos no Brasil um dos países exportadores de drogas, vamos combinar. Tira o óculos cor-de-rosa, né? Porque essa é a realidade. Essa é a realidade. E eu gosto de chamar e ampliar aí essa questão, porque as pessoas pensam que no condomínio estarão protegidas deste ilusão, né? mal, etc.,
porque, como eu estava comentando antes da gente começar o programa, né, 98% do que se chama início de uma vida de adição, não de adição, é o álcool. Né? As outras representam poucos por cento nisso. Mas se a gente for olhar, e é o que eu falo nos cursos, onde é que se vende drogas, né? Vende nas biqueiras, vende por WhatsApp, chega por sistemas aí de entrega iFood, de comida, de iFood, etc., nos condomínios, e qualquer tipo de droga. Ah, não, é só, sei lá, ABC, uma coisa. Não, é qualquer um que você pense. Agora, se você vai nesse lugar que a nossa sociedade chama de drogarias e vai verificar ali nos remédios, principalmente os de tarja preta, o que na bula diz que traz, se você for olhar na drogadição chamada ilícita, da maconha, da cocaína, do crack e outras mazelas da nossa civilização, a gente percebe que o que as pessoas estão dizendo que sentem quando se drogam com drogas ilícitas é o que muitas vezes elas também procuram nos consultórios médicos da psique, né? Sim. E tem autores que falam que nós vivemos numa sociedade drogada. E é drogada também por conta disso, né? Sim, o quanto a gente sai e entra na realidade, o quanto isso serve mesmo como utilitário. Distorce a percepção, né? Qualquer coisa que distorce. Tira aquilo que todos os lugares espiritualistas, eu sou um estudioso e praticante de espiritualidade desde os 14 anos de idade. Eu tenho que agradecer sempre a essas oportunidades que me trouxeram, é o que as pessoas buscam. E aí tem um conceito que é muito importante, se você e vocês não conhecem, de se aprofundar um pouco ou muito. Não trato exatamente disso nas obras, mas é sobre redução de danos. E redução de danos é aquilo que a gente põe no nosso caminho para reduzir os danos de que é estar vivendo, e a angústia de alguma forma que é estar vivo. Os budistas e tantos outros espiritualistas do Oriente falam que a gente vem para a vida para se libertar do sofrimento, né? E para não precisar necessariamente reencarnar. Mas na sociedade aqui mais ocidental é aquela assim, será que uma cervejinha me dá aquela tranquilidade de final de dia? Ou, enfim, usar tantas e tantas drogas quando a vida se torna dolorida, e isso a gente está falando com todo mundo, e só quem está de alguma forma alienado e não tem uma busca de autoconhecimento não está caminhando. Eu falo tudo isso porque nós vivemos numa sociedade, então, que busca fugir, de alguma forma, do sofrimento em vez de enfrentá-lo. E como é que a gente contextualiza isso nos condomínios? Porque também são cidade, também são pessoas. Né? Se eu moro num sítio, eu também moro no condomínio Planeta Terra. Se você mora no 14º andar de algum prédio, você também mora igualmente a mim. Exato. Então, o convite aqui, entre outras, é olhar cada um como pessoa antes de qualquer coisa. Aquela história das questões que a gente tem, graças a Deus, discutido tanto, que são questões de gênero, de afetividade diversa e de cores de pele e de racismo. O convite é olhar para as pessoas e falar, aqui tem primeiro uma pessoa, 99,9% é uma pessoa que nem eu. É 1% esse tom da pele, é 1% porque me agrada me relacionar mais com meninos, com meninas ou com pessoas em transição, né, na vida, e eu acho que o condomínio tem que ser radicalmente inclusivo. Exato. Ontem eu recebi uma mensagem de uma cliente minha, uma síndica já é bastante experiente, com vários condomínios, e ela me mandou um print da mensagem que ela recebeu de 2 meninas se relacionando na piscina, mas assim, não estava nada abusivo. Nada explícito. Eu falei, por que você está me perguntando se você já sabe como tem que agir, né? Porque se fosse uma mulher, ela sabia que ela não poderia, mas ela queria uma confirmação daquilo, talvez. Certo. De que, não tem que fazer nada. Um endosso, né? Não tem que fazer nada aí, não tá tendo nada demais, não tá tendo um exagero, não tá tendo um abuso, não tá tendo nada explícito, não tá tendo nada... Às vezes é aquele choque interno, né, da pessoa. Então, assim, às vezes é uma insegurança, porque ela recebeu de uma pessoa talvez intolerante, ou talvez isso, e ela ficou meio abalada, não sabia como agir, daí ela precisou de alguém para confirmar agir, isso. né? Porque talvez falte essa reflexão de assumir um papel e uma postura de um agente social de importância ali, que é o síndico tem no condomínio. Né? Exato. Sim. Doutor, Isso aí é essencial, mas só para dar uma peninha de um pensamento nisso, a gente vive numa sociedade efetivamente heteronormativa. Esse é o olhar que a gente trata, infelizmente, como se isso fosse comum, normal e saudável. E na realidade, o comum, normal e saudável é incluir
todo mundo. Então, se você, síndico, você, cidadão desse mundo, olha no teu entorno e fala, quer olhar se algo te ofende ou não te ofende, dentro do padrão heteronormativo isso pode, então pode no homoafetivo também. É mais ou menos essa Sim. linha. Simples assim. A gente tem que aprender a ser objetivo e imprimir essa história. Claro. Porque senão, independente do que eu penso, sinto e quero para o mundo, eu acho que eu afasto algo. Só que está tudo incluído. Então, nem tem um tema que acho que a gente não sei ir muito fundo, mas é a exclusão do condômino antissocial. E coisa mais maluca, né, que vem acontecendo na construção da nossa jurisprudência e de algumas normas, só que no mínimo o condômino dito antissocial, por opinião da comunidade, é condômino até ser obrigado a sair. Ou até ele sair. Sim. E tem que ser tratado dignamente, Sim, até porque... Até o momento. Onça, também tem aquela frase que fala, onça, cutucar a onça com vara curta é perigosa, né? Soprar fogueira também. Então, a gente precisa ter esse olhar inclusivo como uma utilidade mesmo. Senão a briga cresce. Eu quero que a briga cresça. Deixa eu ver como que funciona. Sim, o ideal realmente é seguir ali aquele momento e usar das técnicas possíveis para que isso não evolua. Mas o doutor trouxe um ponto muito interessante que é com relação ao consumo da droga, lícita ou ilícita, dentro do condomínio. Qual a postura que o síndico pode tomar de primeiro momento quando chega para ele a notícia de que está sendo feito o consumo excessivo até de um narguile ou de uma droga ilícita dentro da área comum? Como a gente pode orientar o síndico a trazer isso de volta? Eu gostaria de poder te dizer que não tem resposta, né? Tá, mas um passinho. Mas não pode, né? Tem que ter uma resposta. Não, porque tem roteiros, caminhos. É isso, exato. Né? Eu, hoje em dia, nesses últimos anos, tenho procurado trabalhar mais com o que é preventivo do que com o que é, eventualmente, derramou já o leite, né? Então, eu já tive situação, vou te contar 2 casinhos típicos e que a gente chama a atenção de que precisa investigar, então. Será que é droga ilícita mesmo? Tá. Será que tem maconha ou haxixe no narguile ou só esses negócios que vendem nas lojas? Certo. E aí um dos condomínios me consultou e falou, não, a gente criou um lugar porque se as pessoas quisessem fumar narguile ou cigarro, então é naquele canto na área comum. E aí o síndico veio me perguntar, mas eu vi aí que tinha pessoas enrolando num papelzinho, né, na tal da cedinha, então para mim isso é maconha, então eu não sei o que fazer, o que eu faço? Aí, primeiro que você tem que entrar numa loja de tabacaria e ver a quantidade de tabacos que vendem e junto com, né? Ou pode ser um cigarro de palha também e tal. Constatado que não é eventualmente pelo odor, né, que é um jeito, ou mesmo ir lá, eu diria hoje em dia que se a gente, como não tem, no limite tem poder de polícia, qualquer cidadão vê um ilícito acontecendo, pode chamar a autoridade competente para que faça o que tem que fazer de acordo com a legislação. Essa é uma regra, né, e dificilmente o condomínio vai entrar e fazer o flagrante lá dentro, a não ser que isso esteja sendo... Tem o direito ao abuso de direito e o superabuso de direito, né? Então, eu diria que buscar, no mínimo, orientar e dizer, olha, isso aqui é proibido e aqui você não vai fazer. Não, por favor, não faça. Né? Isso é um lugar de abordagem, mas sempre com delicadeza. Né? Porque senão vai dar danos morais, também tem esse lugar. Né? Não sabe como abordar, né? Essa que eu acho que é a maior dificuldade. O outro é chamar os pais, né? Ou responsáveis, ou tutores, ou seja, quem for, e muitas vezes a situação é dizer, olha, eu prefiro que meu filho fume maconha, sou eu que compro, porque aí eu sei que é de boa origem, dou para ele e peço para ele fumar só em casa, mas como a turma do condomínio fuma ali naquele canto que você dedicou para fumaça, né? O canto da fumaça, porque se ele for para a rua, se ele for comprar, eu vou estar tendo riscos para com meu filho. Tem outros que falam, não, a gente, quem quer, deveria poder plantar para poder ter de boa qualidade, porque a legislação, o tal do artigo 28 e alguns da legislação de drogas especialmente, ela fala de quantidade, qualidade e de usuário. Esses são os princípios dessa legislação. Então, tudo depende de que droga e de quem é o receptor disso. E aí você entra com um trabalho preventivo nesse contexto também. Você, será que não está exagerando em o que quer que seja? Ou, de repente, vê uma criança que tem TDAH e, de repente, começa a se medicar e aí dá altos teores de não sei o que e a criança fica meio autômata até.
Não é o lugar do síndico ou, às vezes, muitas vezes, do zelador ou daquele funcionário que conhece a criançada crescendo e falar... Fica mais atento. Olha, está acontecendo algo que é ruim. Era uma criança contente, que a gente tinha que ficar segurando, porque era muito bagunceira e tal, levado sapeca da breca, sei lá como chama. Mas só que aí ficou com cara de paisagem, acho que aconteceu alguma coisa, né? Então esses são lugares de trabalho preventivo, que é, de novo, diálogos urbanos. Quando a gente percebe que isso começa a crescer muito, aí a gente tem a ferramenta de aplicar multa. Multa porque se drogou? Não, multa porque estragou alguma coisa. Multa porque ficou fazendo algazarra de noite. Do fumígeno, ele incomoda tanto quanto o barulho, né? O odor também de fato incomoda. E aí tem casos muito malucos, de gente que entra com os cachorros na piscina porque estava muito loucão, vamos chamar assim como se sabe também que um dos efeitos imediatos da cocaína é ativar os movimentos peristálticos. A pessoa fica com vontade de fazer 1, 2 rapidamente. E aí, de repente, você percebe isso. Eu aprendi na prática de ver, né? A pessoa deve ter sido muito agradável esse aprendizado. Dá pra ver porque me chamaram para condutor. A pessoa fez o 2 lá na piscina, né? E aí eu falei, nossa, mas puxa vida, não tem banheiro perto? Ele falou, não, doutor, você não está sabendo, né? A cocaína traz esse movimento de... Então são lugares que a gente precisa tomar uns cuidados, que de repente isso causou ter que trocar toda a água da piscina. Mas mais além, imagina a pessoa que fez isso, ser exposta tendo feito isso para toda a comunidade. Vai ser, perdão da palavra, vai ser o cagão, a cagona, né? Sim. Para ela é ruim. Aí é ruim. Para os outros e é ruim para a comunidade. Porque vou precisar conviver, e se eu estiver na piscina quando acontecer de novo, né? Então já é uma preocupação. Já vai ter um preconceito ali. Nesse contexto, eu abordo nesse segundo livro também um dos 3, porque basicamente eu falo de mediação de conflitos, justiça restaurativa e práticas circulares de diálogo, mas eu convido também para um aprofundamento com comunicação não violenta, com a história das narrativas, porque cada condomínio ao longo dos anos vai tendo uma história, se a gente puder registrar, inclusive as coisas boas nos livros de atas, né? Não só os perrengues que acontecem, e vou mais além até porque eu tenho formação em constelações sistêmicas familiares e organizacionais, que está, entre aspas, bastante em voga aí, e que, como tudo, já tem gente fazendo mal feito, já tem gente fazendo bem feito, tem cursos bons e tem cursos ruins, que nem a mediação, que nem tudo, e aí chama atenção, se você vai contratar um profissional, procura realmente conhecer o profissional, não só olhar o currículo, né? Vocês estavam lendo meu currículo, ele é compridão, mas às vezes eu não sirvo para a situação que está sendo tratada. Já ouvi pessoas falarem, não, doutor, o senhor é muito da paz, aqui não vai funcionar. Eu falo, vocês só conhecem a briga, então deixa eu experimentar uma outra possibilidade, né? Mas dentro da comunicação não violenta, e aí você me perguntou em algum momento, eu te falei que a situação é controversa, eu diria que para ser síndico, principalmente de lugares com muita gente, ou mesmo para ser conselheiros, e aí mesmo para ter os outros conselhos que eu recomendo, além do fiscal, é ter o conselho da juventude, o conselho da terceira idade, o conselho de obras, o conselho de mudanças, o conselho de segurança, conselhos ou comissões, porque às vezes é só pontual, então pode ser comissões. Em condomínios como esse, se a gente for olhar o organograma de, por exemplo, a prefeitura, eu tive a oportunidade de trabalhar por 2 anos e eu gosto de olhar organogramas, e olhar o organograma de um condomínio desses, bom, síndico é que nem o prefeito, subsíndicos das torres são que nem os subprefeitos, em cidades que tem, os conselheiros são que nem os chefes de gabinete, né, e quando a gente vai ver, dá para dizer que os conselhos desses diversos são que nem as secretarias da prefeitura. Então, num condomínio como esse, todas essas pessoas que ocupem qualquer desses cargos que eu intitulei aqui, que dependendo do número de prédios, já vai para 30, 40, 50 pessoas, tem que ter oportunidade de conhecer o que é comunicação não violenta. Né? Aprender a falar, eu não estou sendo contratado para falar, se eu não souber falar sem... Sim. Não é que é sem violência, que é o que a gente está acostumado. Né? Ação, reação já é sem pensar, sentir e falar, que são alguns dos princípios da comunicação não violenta, mostra que a gente chega mais perto, enquanto a gente quer chegar mais longe. Né? Então, esse lugar de ocupar um cargo que também tem que ser social,
né? Não é só cuidar de manutenção de equipamentos. E a prestação de contas não é uma pastona de crédito, débito, saldo e comprovante. Isso aqui é o básico. Isso aqui tem que ser transparente, de fácil acesso, para eu olhar o que está acontecendo com o meu dinheiro. Né? A legislação fala em segurança, saúde e sossego. Sossego patrimonial. Segurança patrimonial de uma gestão legal do condomínio, seja na área da advocacia, seja na área administrativa. Então as pessoas têm que saber que elas deveriam ter, nós todos, vocês também, né? E você que nos assiste, a gente precisa aprender a falar sem violência, de uma forma a pacificar a sociedade, não só de construir a paz. Então, esse é um convite, voltando àquela sua pergunta que eu achei que não tinha respondido. Deixa eu fazer uma pergunta para o doutor. Dentro dessa questão de pacificação, de comunicação não violenta, pela sua experiência, quando você é contratado para ir para um condomínio, uma comunidade que está tendo um conflito ali instalado, qual que é a sua percepção quando você chega naquele foco do problema e tenta convencer a pessoa de uma maneira diferente? É fácil? Você consegue ter essa receptividade? Conta alguma experiência que você teve para a gente, para os nossos ouvintes entenderem como é que funciona isso. Bom, funciona basicamente como qualquer um de nós, mesmo sem todas as formações, deveria já saber lá de educação como é que chega aonde? Na casa dos outros. Né? Mesmo que você esteja recebendo, por isso sendo contratado, para isso, você chega na casa dos outros. Por isso que eu estava contando para vocês que eu gosto muito de fazer assembleia. Né? De ser contratado para facilitar diálogo em assembleia. Por acaso eu conheço boa parte dos temas, não todos, né? Por exemplo, trabalhista, tributário, eu não conheço o financeiro tão a fundo, então se me convidarem para falar disso ou para tratar de um tema desse, eu falo, olha, precisa de um especialista junto. Claro. Eu sou especialista em diálogos e outras questões. Então, esse lugar de chegar na casa dos outros é precioso. E nessa medida, segundo passo, sentir o que está acontecendo, mais além do tema proposto. Ouvir, né? Eu digo que o símbolo da comunicação não violenta é a girafa, porque é o menor coração e menor cérebro, mais distante do maior coração e tal. Então tem essa coisa de alguma forma lúdica. Me perdi um pouquinho. para ficar informado. A sua percepção quando você chega sabe no o que local de acontece? conflito. Vocês fala um exemplo, quando vai ver, eu vou lá na situação e falo, mas do que é mesmo, né? Então, a tua pergunta é muito subjetiva, né? Então, ela convida a falar de mim, né? Nesse contexto, mas eu quero falar para vocês que vivem em condomínio ou para que fazem esse tipo de história. Então, eu estava na história da girafa e tal, mas eu chamaria a atenção para a coisa da orelha do Dumbo, né? Que a gente conhece daí dos personagens. Dumbo que chama? Dumbo, né? Escutativa, né? No termo técnico é escutativa. Escutativa é algo que a gente precisa aprender, porque escutativa não é, eu estou te ouvindo, pode falar, mas estou aqui teclando, ou estou com um problema, né? Então é ter a humildade de falar, não estou num bom dia para te ouvir direito, vamos marcar outro, eventualmente. Acontece. Mas de fato, porque primeiro que as pessoas precisam falar. Nós somos bons, ou deveríamos ser bons ouvintes. Então, por si só, você vai fazer às vezes uma mediação coletiva num condomínio de um monte de gente, mas às vezes você vai fazer uma mediação mesmo num condomínio entre unidades. Ou quem trabalha na área da família vai entrar mais dentro da história. Sim. E muitas vezes, quando você vai ver, as pessoas não têm oportunidade de poder falar com calma, se ouvir. Se é coletivo, o que eu recomendo muitas vezes é tentar sentar em círculo, porque ordena a fala. Legal. Né? Então você já abre um espaço de fala. Essa é uma postura técnica, mas que os originários já conheciam faz tempo também, aqui na Austrália, no Canadá, e onde a gente pensar. Então dá essa oportunidade de todo mundo falar e aí explicar que mais além do que falar, que todo mundo fala nessa sociedade incontinente verbal, né, para não dizer verborrágica, né, mas falar e ser ouvido.
Então, quando eu estou aqui num círculo que nem nós estamos em 4, se eu estou falando, o convite para você não é você ficar pensando no que você vai falar em seguida, ou eventualmente tentar cortar a palavra quando a gente vai para reuniões muito mais tensas, né? Quando vai ver assim, no que alguém respirou, alguém já entrou na fala, então não pode nem respirar, né? Então, esse lugar de escuta, na hora que você for falar, fala do que está sentindo, isso é comunicação não violenta. E daí fala qual é a tua necessidade, daí fala qual é o teu pedido. Ter esse mecanismo nesse lugar e ter o espaço de fala que daí a gente chama de uma das diretrizes, que é cuidar do tempo. Cuidar do tempo é saber que se eu sair falando por 10 minutos, não vai dar tempo para todo mundo falar 10 minutos. Então eu falo 1 ou 2, que é um tempão, para quem consegue sintetizar e ser conciso. E aí, naturalmente, vai, dentro do que eu falo nesse segundo livro, formando uma narrativa diferente, eventualmente, sobre a questão de drogas. Eu não sabia que o mundo era assim. Narrativa não é o que eu falo. Narrativa é, culturalmente, como eu olho, a lente que eu olho para a sociedade. Então, vai formando uma história coletiva desse condomínio. E aí, naturalmente, a gente pode depois marcar uma segunda, porque aí tem essa coisa de que a pressa é inimiga da mediação, da perfeição e do diálogo, né? Então, o que eu poderia chamar a atenção é mais reuniões do que assembleias. Vamos se preparar mais, vamos construir mais esse lugar de fala e de escuta para poder dirigir o que a gente acha importante dentro do condomínio. Acho que é essa, não sei se eu respondo, mas... Perfeito. Mas é incrível, né? Incrível, mas é uma velocidade que, gente, o programa acabou. A velocidade já chegou aqui também. Tudo tão rápido. Mas foi uma alegria ter o doutor conosco, foi um prazer. Nossa, acho que tem muita coisa para conversar e para reproduzir aqui para todo mundo. Mas, então, vou começar assim, agradecendo a presença do doutor, com uma lembrança nossa. Por vir, por participar conosco, compartilhar. Quase igual a isso. Não, vai precisar. Acho melhor a doutora abrir. A gente faz questão. Olha, para quem não conhece isso aí, eu uso pouco, mas é incrível. Sim, é incrível. Obrigado. Imagina, a gente esse já vai ser útil, além de bonito, né? Que bom, que bom. Escreve. Escreve também? Escreve. Essas coisas mágicas, né? Que nem... Lá atrás eu falava, um dia vai ser tudo em tudo, o tempo todo online, né? Então, Poxa, chegou. Tudo a gente quer que seja mais que uma coisa. Exato. Muito obrigado. Divide, uma lembrança aí pro Então, se a gente for fechar, se eu puder ter mais aqui um Claro, tem. Não, né? Vamos dar a palavra. Olhando aqui, vou lá, deixa eu ver o que eu penso disso, né? O jurídico diz que pode. Né? Eu diria que o que pode é experimentar. Sim. Esse é o lugar. E aí poder, de fato, estar num lugar de observação, percepção, para depois agir ou reagir. Né? Isso pode. Né? Com boa fé, nós advogados sabemos que é um dos princípios principais, né? Com boa fé, tudo pode. Então esse é o lugar que é o convite para... O símbolo dessa caneca, então, vai ser para experimentar sabores nela. Olha, eu posso dizer que o chá é muito bom. Aprovou? Muito bom. Doutor Leandro, quer dar uma palavrinha? Eu queria agradecer, foi fenomenal. Eu acho que assim, teria papo para mais umas 2 horas, fluiu muito gostoso, uma conversa boa. Muito bom. Agradecer a audiência de vocês, agradecer a Cláudia, agradecer a Soraya, o pessoal da equipe aqui, da produção. E é isso aí. Quinta-feira, às 19 horas, nós nos vemos no YouTube e no Spotify. É isso aí. Cláudia? Bom, mais uma vez agradecer o Dr. Michel por esse banho, né, de conhecimento que deu aqui pra gente, maravilhoso, né? E é assim, ter vontade, conhecimento e ação. Essa é a ordem, né? Então, para vocês que aproveitaram, né, se deleitaram com tanto conhecimento, gostou? Volta, assiste novamente, porque para colocar realmente em prática a comunicação não violenta, para você ter uma pacificação dentro do condomínio, e isso só valoriza a relação entre as pessoas
e do seu próprio patrimônio, né? Que isso também é importante para todos nós. Eu agradeço a presença de todos, boa noite e até a próxima. Que bacana, que bacana. Doutor, também agradeço a presença por ter hoje brindado a gente aqui com tanto conhecimento. E quem sabe aí a gente já está programando uma volta para completar as informações e as histórias que tem para contar para nós. E você já sabe, acompanhe a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, todos os episódios lá disponíveis, porque aqui já sabe. Opa! Aqui? Então, porque aqui o jurídico diz que pode. Gostei disso.